Boa noite a todos mais uma vez. Pediria a todos fechassem os olhos, procurassem uma posição confortável nas cadeiras. Vamos todos buscar a sintonia com a espiritualidade. Vamos nos dar esse presente, um momento só nosso, com o Pai. Vamos sentir a nossa respiração. Afastando os pensamentos, acalmando o corpo físico. Se qualquer pensamento vier à mente, não vamos brigar com ele, simplesmente deixar ele chegar e o afastar, mantendo a concentração na nossa respiração. Vamos sentir o ar penetrando as nossas narinas. Vamos sentir essa energia de paz tomando o nosso corpo através da nossa respiração. E vamos expelir o ar, levando com ele tudo que nos aflige, toda a ansiedade, tudo que nos incomoda, que nos afasta desta paz interior. E vamos prosseguindo, respirando. Aos poucos, vamos sentindo que não estamos sozinhos. Somos só um coração. Estamos todos juntos nesta corrente vibratória que pulsa luz e amor direcionados da espiritualidade. E assim, mais calmos, harmonizados, conectados com o Pai, vamos iniciar os nossos trabalhos fazendo a nossa prece de abertura. Vamos agradecer inicialmente ao nosso irmão Sérgio por ter dedicado um pouco do seu tempo, vindo nos presentear com sua palavra amiga, dividindo conosco seus conhecimentos da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Querido Jesus, nos reunimos aqui hoje, encarnados e desencarnados, com o desejo de aprendermos para evoluirmos e melhor servir ao próximo. E assim somos e seremos sempre gratos aos nossos mentores e benfeitores espirituais pela limpeza e harmonização do ambiente, nos possibilitando a oportunidade do crescimento espiritual. Que possamos aprender e refletir sobre o que iremos ouvir, a fim de praticarmos a nossa auto-reforma, o nosso auto-burilamento, sempre nos empenhando em sermos espíritos melhores a cada dia, para servirmos de instrumento de amor para todos aqueles irmãos que nos cercam. Permita, meu Deus, que possamos retornar aos nossos lares, levando o embrião do aprendizado, e que possamos ter um sono reparador e, ao acordarmos,
não apenas acordemos no plano físico, mas acordemos também para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa noite, abençoe os nossos trabalhos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos dos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Vamos rezar uma Ave Maria, dedicando a todos aqueles que necessitam de luz, que necessitam de saúde, que necessitam de conforto espiritual. Que nossa Mãe Maria possa interceder por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Bem, agora vou passar a palavra para o nosso querido jovem, Sérgio Júnior, que veio nos presentear com essa palestra sobre ansiedade e juventude na visão espírita. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite. Dá para falar sem microfone ou precisa de microfone? Como você preferir. Veja se o pessoal de casa ouve sem Por isso. microfone. Dá para ouvir aí? Se eu puder. Dá para ouvir, sim, direitinho. A pessoa já fala alto e o microfone fica estrondando. Então, boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Primeiramente, agradecer, né, ao Instituto aqui por ter feito o convite para falar de um tema que na juventude tem sido cada vez mais presente, né? Que é a ansiedade. A ansiedade, quando a gente vem para trazer aqui, a gente vai abordar em dois aspectos. Um aspecto um pouco psicológico, mas predominantemente na visão espírita, porque minha área de atuação não é na psicologia. Então eu vou trazer hoje um pouco sobre o que é a ansiedade, um pouco sobre a visão espírita acerca desse tema, tá bom? Então, primeiramente, o que é a ansiedade? Ansiedade, segundo a série psicológica de Joana de Ângeles, ela traz como conceito que é um fenômeno comportamental que atinge indivíduos de todas as idades e é natural ao ser humano. E por que natural ao ser humano? Aí a gente vai descobrir isso um pouquinho. E aí eu trouxe essa brincadeirinha que eu acho que ela é a piada mais antiga de toda a humanidade, que ela traz assim: por que a galinha atravessou a rua? Para chegar ao outro lado, é a resposta que nos é dada. E por que ela tem esse ímpeto de chegar ao outro lado? Pela ansiedade. Porque a ansiedade ela é natural a todo indivíduo e ela é necessária no nosso dia a dia. O excesso dela é que é problemático. Então a gente vai ver aqui nessa noite esses seguintes aspectos. A ansiedade é um estado emocional vinculado ao medo e à antecipação de situações que causam estresse, impõem desafios, perigos ou ameaças que podem culminar em transtornos de natureza patológica. No sentido de atravessar a rua, por que a gente tem a ideia de querer atravessar a rua? Porque a gente sabe que durante aquele percurso pode vir um carro e nos pegar. A gente tem como objetivo chegar ao outro lado, que é a gente chegar a um objetivo comum nosso ou planejado por nós. A reunião, e aí Hamed, no livro As Dores da Alma, ele tem 2 capítulos acerca do tema ansiedade, e ele traz alguns aspectos. Que a reunião de todas essas nossas ansiedades, ou seja, todas as nossas necessidades do dia a dia, e aí ele utiliza esse termo como ansiedades,
não poderá alterar o nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Ou seja, o nosso objetivo, a nossa busca por algo é que vai fazer com que a gente se melhore, que a gente busque compreender os aspectos da nossa vida, as formas como a gente pode agir diante de determinadas situações, mantendo essa ansiedade de uma forma controlada, para que ela não exagere e não passe a ser dessa forma onde ela vai predominar sobre o nosso destino. Então, aí vem uma passagem do que eu falei, como ela tem se tornado tão presente no dia a dia da nossa juventude, do nosso dia a dia, até mesmo dos adultos e tudo mais. Joana de Ângeles, também em sua obra da série psicológica, ela já trazia em 1990 esse conteúdo. Percebe-se que o mundo contemporâneo, carregado de inovações e violência, influencia bastante o comportamento ansioso do indivíduo e da sociedade pelas excessivas buscas materiais. Essas buscas são impulsionadas pelo competitivismo de sobrevivência, onde o indivíduo se vê esmagado pelos fatores contingentes de uma sociedade eticamente egoísta. O que ela traz nesse sentido? É que na nossa sociedade materialista, onde a gente necessita sim da matéria para sobreviver, porque estamos encarnados, e é necessário que a gente utilize dos meios que a matéria nos traz, ou seja, se você tem um pouco mais de condição financeira ou menos condição financeira, isso foi dado para que você aprenda a conviver com isso e você possa usar da melhor forma possível. E essa busca incessante pelo consumismo, pela busca de valores, agregar valores materiais mais e mais ao seu dia a dia, é que tem causado esse competitivismo entre as pessoas. Porque se uma pessoa e outra se dessem as mãos, se juntassem para construir um projeto, se auxiliassem dentro da questão financeira um ao outro, seria muito menor a busca por mais e mais e mais. A gente vê hoje em dia no Instagram a pessoa que posta foto de uma comida, uma foto de uma coisa, de um local, de uma viagem, e aí você fica naquela busca. Ah, eu quero isso também. Ah, isso aí foi muito legal. Mas ninguém vê o que está por trás das câmeras, né? Ninguém vê se a pessoa está sorrindo de fato ou se ela está ali simplesmente por um clique. Então a gente precisa entender que essa busca, ela tem que ser cuidadosa. A gente tem que procurar aos poucos entender a nossa vida, o nosso cotidiano e a forma como a gente vai lidar com toda essa questão do consumismo. Hamed, novamente, em As Dores da Alma, ele traz que é frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Ou seja, a gente está sempre buscando o que está além. Ah, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, outra situação, eu vou buscar isso, aquilo, outro, e a gente para de viver o presente, né? Atribuímos momentos felizes, expectativas irreais à nossa vida, encaixando-os em ocasiões especiais. Uma formatura, o casamento, os filhos, um bom emprego, e a gente nunca está feliz, porque a gente está sempre buscando o amanhã, o depois. Ah, poxa, concluí, mas e agora? Não, eu tenho que passar para o próximo passo. Ah, não, estou aqui formando, mas nem terminei de formar, já estou pensando na pós-graduação. Nem terminei de apresentar o TCC e já estou pensando o que vai ser da minha vida amanhã. Agora que eu formei, o que vai acontecer? Na escola, a gente está no 3º ano, fazendo as provas, estudando para cursinho, e aí pensa, vou entrar para a faculdade, já estou pensando na faculdade. Ai gente, e depois que eu terminar a faculdade? São 5 anos, mas você está pensando ainda nos 5 anos depois lá. Você está pensando em 6 anos, 7 anos, uma faculdade de medicina hoje, 6 anos de curso, mais residência, mais isso, mais aquilo. Você acaba em 7 anos mais ou menos, mas você está pensando lá na frente, o que eu vou fazer do meu emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. Tem muita gente que vê aí e fala, não, vida de médico é maravilhosa.
Aí quando você assiste aquele seriado da Globo Sob Pressão, aí você fala, não é bem assim não imaginei que era isso não, eu achei que era só ficar de jaleco branco, atendendo as pessoas ali, e que na realidade é um mundo à parte, onde muitas vezes na rede pública falta insumos, falta coisas, falta situações, onde você não está ali podendo atuar da melhor forma possível, mas está todo mundo tentando ajudar um ao outro, né? Então a gente cria essa expectativa e quando chega lá a gente fala, poxa, não estou feliz. Aí vem um pouco dessa questão da nossa sociedade, de como ela aborda a necessidade de estar sempre procurando e buscando ali, sem ter uma certeza. Por que aos 16 anos você tem que saber o que você vai fazer pelo resto de sua vida? Vamos ter calma, pensar, entender um pouco sobre o que você gosta de fato, para você se encaixar no seu mundo e buscar aquilo que você quer, que você precisa, né? E aí eu também falo para os pais aqui também um pouco, né, de ter um pouco dessa calma, de entender o processo de cada um deles. Às vezes você tem mais de um filho, um é mais rápido, outro é mais devagar, para escolhas, para desenvolvimentos, e a gente precisa ter esse cuidado, para não também equiparar um ao outro, que inclusive isso vai causar aquela competitividade, vai causar aquela situação de, não, eu preciso fazer porque meu irmão já fez, ou então eu preciso fazer isso porque a minha família segue essa linha. O que tem você ser um advogado no meio de 10 médicos? O que tem você ser um médico no meio de 10 advogados? Não tem problema. Eu quero ser arquiteto. Vamos ser arquiteto. Eu quero ser designer, eu quero ser pintor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Deixa um pouco, né? Eu acho que a liberdade para poder a gente agir diante dessas situações, né? E o que pode gerar essa ansiedade? É uma pergunta que vem sendo feita. Existem inúmeras respostas dentro da psicologia, e aí eu trago um pouquinho daquilo que eu já falei, né? Que a ansiedade ela tem por base o medo e a sensação de perda de controle. Por que a ansiedade é nesse sentido do medo, né? Ela volta muito ao sentido do medo, porque a ansiedade, por exemplo, eu falei aqui brincando antes com ela, a ansiedade nos gera situações para que a gente se prepare também. Então, assim, se eu não tivesse medo, entre aspas, um medo saudável de me apresentar, de falar em público, eu não estudaria para poder falar o tema para vocês. E aí acabaria falando alguma coisa que não se encaixaria dentro do que era esperado, da expectativa que foi criada em cima do que eu ia falar. Então, ela é necessária, até um certo ponto, e você tem que ter muito cuidado para que essa ansiedade não passe do controle. Que aí ela vai gerar essa dependência, essas crises que a gente vai ver mais adiante. A ansiedade e outras doenças psíquicas, elas podem ter como causa outros fatores que não os físicos, segundo a nossa doutrina espírita, né? Nosso cérebro ela estaria sob influência de um espírito, por sermos entidades espirituais temporariamente encarnadas. Estamos sujeitos a toda influência espiritual benigna de nossos benfeitores, ou até mesmo de um irmãozinho da oposição. Esse texto ele foi trazido pelo Renato Barioni, professor do tema no Centro Espírita Irmã Sheila, mas não o daqui de Salvador. Eu esqueci de pegar o estado. Mas ele traz essa ideia e eu trouxe mais algumas coisinhas aqui dele também. Por que os espíritos desencarnados causariam essa desordem? Porque aí fica a pergunta, né? Por que eles iriam afetar tanto a nós nesse sentido? O que eles ganham com isso, né? E os motivos são diversos. E aí, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar e nem dizer que aquele caso específico é isso. Depende muito. E eles podem ser espíritos obsessores por alguma inimizade de vidas passadas. As pessoas também podem atrair energias por uma manifestação da mediunidade. Muitas vezes a mediunidade, quando ela não é desenvolvida, né, quando você não descobre que existe
e que você não dá atenção a ela, ela pode causar uma certa ansiedade, pode causar essa aproximação dos espíritos que querem brincar ali com aquela situação, e você não sabe como lidar com aquelas pessoas. Então isso gera os picos de ansiedade, onde você acaba não se sentindo bem e sem saber o porquê, né? É fundamental que todos mantenham o pensamento voltado para o bem e para a caridade. Assim não entrem em sintonia com essas baixas energias que podem afetar, de fato, o nosso dia a dia. E aqui eu trouxe alguns sintomas, e aí vem para o corpo físico, né, de fato, do que pode acontecer numa crise de ansiedade e que a pessoa pode sentir e não saber, né? Os sintomas físicos, que esses aí são mais perceptíveis, dor no peito, dor de cabeça, um formigamento nos membros, né? Tontura, palpitações, alterações gastrointestinais. Então, você pode ter azia, má digestão, dor de barriga, essas coisas. E pode afetar o seu sistema físico, de fato, e você, às vezes, não liga uma coisa à outra. E aí é engraçado que eu utilizo até a questão da ansiedade, porque, como eu te falei, é do nosso cotidiano, aquele friozinho na barriga quando você vai se apresentar em público, ou então aquele friozinho na barriga quando você vai falar com uma pessoa que você gosta, com a namoradinha da escola, com alguém que você está ali criando essa expectativa, de fato você está gerando uma ansiedade para si e você não percebe, mas que isso seria as alterações gastrointestinais de uma forma mais leve, mais branda e que também faz parte do nosso dia a dia, né? Sintomas psíquicos, vem a insônia, irritação, tensão, inquietação, perda de concentração, é aquele ficar batendo o pé o tempo todo e você nem percebe, exatamente. Você ficar, você começa a ler um livro e aí daqui a pouco você se vê olhando para o teto. Aí você fala, poxa, eu estava lendo. Aí você pega, volta para a leitura, então você se perde essa concentração. Às vezes você está tenso, você nem percebe. Aí a pessoa vira para você, o que você está assim, todo travado assim? Ela, não estou assim não. E a pessoa está assim. Mas essas tensões, essas irritações, ou então até você responder de uma forma estontosa e a pessoa olha, o que foi, meu filho? Não falei nada. E você está irritado por tudo, né? Então esses são alguns sintomas que podem acontecer dentro dessas crises de ansiedade. Aqui eu trouxe mais alguns efeitos da ansiedade no corpo, porque aí ela separa em 6, né, onde os órgãos eles estão mais afetados por essas crises da ansiedade, né? No caso do cérebro, pode vir a dor de cabeça, os sentimentos de desespero, a falta de energia, nervosismo, raiva, irritabilidade, problemas de memória, concentração, dificuldade para dormir. O coração é aquela questão do batimento cardíaco acelerado, né, da palpitação, hipertensão, risco maior de ataque cardíaco, e às vezes a pessoa nem liga uma coisa à outra, né? O estômago, náuseas, dores, etc. Aparecimento da diabetes, ela pode ser causado pela ansiedade constante do seu organismo. O intestino, diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável, isso também é causado pela ansiedade, né? Pode ser causado pela ansiedade, fora outros aspectos. E no sistema reprodutor, né, nas mulheres, eles podem ocorrer períodos menstruais irregulares e ou dolorosos na redução do desejo sexual. E nos homens, a impotência, a baixa produção de espermatozoides e a queda do desejo sexual. Então ela afeta, de fato, todo o nosso organismo por completo. E aí eu venho até para um outro tema que não está ligado intimamente, mas não é presente na palestra de hoje, que é a depressão, que é exatamente o extremo oposto. Então, a ansiedade é o pico positivo, vamos dizer assim, ele acelera, e a depressão seria o pico negativo, quando você vem aquela cordinha do batimento cardíaco, né, para cima e para baixo, para cima e para baixo. A ansiedade seria o topo e a depressão lá embaixo. Para você se manter saudável, a sua cordinha ela não pode nem ir demais, nem descer demais. Manter as variáveis. Porque isso faz parte da vida.
faz parte do seu cotidiano, altos e baixos. A vida não vai ser eternamente feliz, nem eternamente triste. Você precisa equilibrar os dois parâmetros para que você viva bem consigo mesmo e com as suas situações. E aí eu trago agora um pouco das perguntas do Livro dos Espíritos, porque, como eu falei, o meu lado é mais para o Espiritismo, né? Na pergunta 459, ela é muito importante para nós, porque ela pergunta sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e nossas ações. Num sentido literal, a resposta poderia ser preocupante, inclusive. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Em que sentido ele fala isso? No nosso cotidiano, o primeiro pensamento que você tem é seu. O segundo em diante, ele já não é mais seu. Ele sofre influência de tudo que está à sua volta. Quando você pensa, por exemplo, nos X-Men, o professor Xavier, ele não expande a sua mente para todos os cantos? Da mesma forma, nós fazemos isso no nosso cotidiano, sem percebermos. Futuramente, quando estivermos mais imateriais, inclusive no plano espiritual, a gente se comunica através do pensamento. Então, esse pensamento, ele causa uma desordem no campo físico. Se você tem pessoas próximas a você, com a mesma vibração, com a mesma sintonia, com pensamentos positivos, a vibração daquele ambiente vai ser positiva. Se você está num ambiente onde esses pensamentos, essa desordem, ela é negativa, os pensamentos vão ser negativos. A dor vai estar presente, esses picos de ansiedade podem estar maiores. Então é nesse sentido que a gente fala sobre essa questão da importância de vigiarmos os nossos pensamentos. Então a influência do local, do ambiente e das pessoas que estão à nossa volta, elas afetam de fato o que você está pensando e a forma como você está agindo. Então quando a gente fala, a festa estava muito agitada, eu não me senti bem e saí logo. A gente pensa que é só por causa do ambiente físico, mas o ambiente espiritual que está ali em volta também é afetado e nos afeta sem a gente perceber. Até porque a mediunidade ela está presente em todos os seres, em todos os indivíduos, em maior ou menor grau. Na pergunta 461, Kardec, ele como era um professor, ele fica esmiuçando cada detalhe ali para vocês, para que a gente possa entender um pouco sobre o que de fato ele precisava de respostas da espiritualidade. Né? Então, como ele perguntou na pergunta anterior sobre a influência desses espíritos, na pergunta 461 ele pergunta: como distinguir os nossos próprios pensamentos do que são sugeridos por vocês, né? Porque ele está direcionando a pergunta para a espiritualidade. Então ele quer saber, poxa, como é que eu vou saber? E é aquilo que eu falei. Quando o pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Ou seja, naquele primeiro momento, é o seu pensamento. Depois, quando você vai, poxa, será que aquilo ali é o correto? Aí é o seu espírito protetor falando, eu acho que não é muito certo aquilo não. Ou então, se você está indo para o caminho pior, o primeiro pensamento é aquele espíritozinho obsessor, como a gente vê no desenho animado, né? O anjinho, o diabinho. E é exatamente nessa situação. Um vai falar o bem e o outro vai falar o mal. O que você vai escolher? E aí você vai no seu caminho. Nem tudo é luz e nem tudo é trevas. Nenhum é exagero para um lado e exagero para o outro. Às vezes é só uma sugestão de uma rua que você vai pegar e às vezes ali na frente, se você pegasse outro caminho, ia ter um buraco, ia ter alguma coisa, um trânsito a mais e você não ia chegar no seu local. Ou então ia chegar atrasado. E às vezes a sugestão vem e você fala, não vou por esse local. Aí você muda a sua trajetória e chega no local que você precisava. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção. E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Que é exatamente isso. Você prestar atenção nos seus atos, no seu cotidiano, no seu dia a dia, da forma como você vai lidar com aquelas situações. Às vezes ele vem com um lado mais,
tô aqui, vou fazer minha prova aqui na escola, na faculdade, e aí vem um coleguinha querendo pesca. Você vai dar a pesca? Você vai pegar a pesca? E aí eu brinco que no nosso mundo, né, as nossas pequenas ações são o espelho das maiores. Se você age de forma errada e corrupta num pequeno, a corrupção vai existir em grandeza no mundo. Porque somos retratos da sociedade. Ao contrário, na realidade, a sociedade é o retrato das nossas grandes sociedades. Então, se você age pelo bem, age da melhor forma possível. Na pequena coisa, a grande sociedade ela vai agir da melhor forma possível. E ele continua. Como eu falei, ele era professor, né? Ele é um cara que queria ir detalhe por detalhe. Vamos ver o que é que acontece aqui nesse caso. E ele traz mais duas perguntas. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Simples. Estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer junto com eles. Então, é muito fácil. Inclusive, um sábio da antiguidade já nos disse, inclusive tem essa resposta no livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Né? Sócrates já dizia isso e os Espíritos trazem novamente no livro dos Espíritos. Conhece a sua situação, conhece a questão que está sendo ali colocada em pauta e você vai entender se a ação é boa ou se a ação é ruim. No primeiro momento, às vezes até pode ser uma coisa, futuramente é uma coisa boa. Quantos de nós, ao chutar uma cadeira, reclamam? Aquela dor no dedo, nossa, é dolorido mesmo. Mas, será que não foi uma boa causa? Porque, tipo assim, você só chutou, doeu, mas não quebrou. Quantas pessoas, do nada, quebram o pé, torcem o tornozelo? Podia ser uma coisa muito mais grave, e aí é uma coisa mais grande. O merecimento. Às vezes a gente está ali num jogo de futebol, vem tantas pancadas, e aí você fala, graças a Deus que só foi uma pancada, só foi um edemazinho que formou um calombinho, e não foi uma quebrar a perna, não foi torcer mais forte. Então, assim, quantas vezes a gente vê num jogo de futebol pessoas que rompem ligamento, se machucam de uma forma muito pesada, e a gente, no nosso cotidiano, dá graças a Deus por só ter chutado ou batido de uma forma mais forte. É tudo a percepção de como a gente olha as situações. Continuando, né, nas perguntas do livro dos Espíritos, pode o homem se afastar da influência desses espíritos que incitam ao mal? Sim, com toda certeza. Afinal, Deus é justo e bom, ele é soberanamente justo e bom. Se ele não fosse soberanamente justo e bom, ele não seria Deus, ele perderia uma das suas qualidades. E aí é a forma como os espíritos respondem. Sim, porque eles só se ligam aos que solicitam por seus desejos ou atraem por seus pensamentos. Às vezes o pensamento está ali oculto, é escondido, mas é seu. Eu vejo muita gente falando assim, ah não, ele não matou porque quis, ah ele não roubou porque quis. E quem foi que obrigou, né? Ah não, ele estava influenciado. A gente acaba culpando demais os espíritos, né? E na realidade não. O pensamento ele existe em você e ele pode ser incitado ou diminuído. Mas o pensamento é seu. Então assim, a gente não pode se eximir da culpa, né? Tem uma pessoa que fala assim, a culpa é minha, bota em quem quiser. Não é bem assim não. A culpa é sua. A culpa é sua. Você escolheu, você agiu daquela forma. Foi por impulso, mas a culpa é sua. O sentimento, o pensamento foi seu. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? Isso Kardec, em 1860, ele faz essa pergunta. Então imagine que naquela época já existia essa questão da ansiedade ali, latente, né? 150 anos atrás, 160 anos atrás. E ele fala, são quase sempre, com efeito,
comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tiveste com eles durante o sono. Aquele quando você acorda agitado, que você não sabe o que você está sentindo, você fala, poxa, dormi mal. Foi isso. Foi a mediunidade dentro do sono, porque a gente desdobra, a gente sai do nosso corpo físico, a gente está na espiritualidade, e onde foi que a gente conviveu? Onde foi que a gente esteve ali naquela noite? Durante a noite, a gente vai para o local onde a gente normalmente está durante o dia. Se você está muito embalada, muito em festa, você vai estar lá no plano espiritual. Porque você não vai desapegar dos seus hábitos. Se você está em casa, se você é uma pessoa que gosta de estudo, você vai para a biblioteca no plano espiritual. Se você é uma pessoa que vem para o centro espírita, que frequenta o centro espírita, você vai para uma mediúnica, para um trabalho desenvolvido pela espiritualidade. Então tudo isso ele afeta de forma direta o nosso dia a dia. E aí eu volto agora um pouco para a psicologia novamente, né? Porque a gente vai falar dos tipos e sintomas de ansiedade. Quando a gente fala dessa ansiedade, que, como eu falei, ela pode estar sendo trabalhada ou não, é que ela pode gerar esses transtornos, que aí no caso já é um grau mais avançado da própria ansiedade, né? A forma como os sintomas do transtorno da ansiedade se manifestam em crianças e adolescentes, eles são frequentemente diferentes dos sintomas que os mesmos transtornos eles se manifestam nos adultos, né? Então, eu trouxe aqui alguns tipos, que seriam a fobia social, a fobia específica, a TAG, TAS e TOC, que seriam os transtornos de ansiedade generalizada, de ansiedade de separação, o transtorno obsessivo compulsivo, que eu acho que esse daí todo mundo já ouviu falar de alguma forma, né? Síndrome do pânico, e eu escolhi 2 para poder falar mais adequadamente. Mas de forma geral, essas fobias, né, são os medos. Aquele medo que você não sabe de onde vem, né? Tem gente que tem medo de estar em público, tem gente que tem medo de falar em público. E essas fobias, elas também são geradas através da ansiedade que é trabalhada através dos anos, através da fase da infância, juventude e até chegar à fase adulta. Então ela tem que ser cuidada, tem que haver acompanhamento de fato psicológico para que a pessoa possa expor o que está sentindo e poder trabalhar isso. E às vezes a pessoa ela se manifesta de uma forma até de timidez. A pessoa que às vezes é taxada como tímida pode sofrer um desses transtornos de ansiedade que ela não se dá bem falando em público. E para isso ela se protege, ela fica quieta, encolhida no campo dela, às vezes se isola. Então é necessário que de fato tenha esse cuidado, essa percepção, para que as pessoas possam, a juventude possa crescer de uma forma melhor, mais saudável, né? E aí os 2 que eu trouxe foi o transtorno de ansiedade generalizada, que normalmente eles causam ansiedades irreais e incontroláveis, né, ligada a múltiplos objetos, ideias ou situações, preocupações com opiniões de outras pessoas, sentimentos negativos em relação ao futuro, autocrítica intensa e dificuldade de se concentrar, e é um dos transtornos mais comuns entre os adolescentes. Esse foi um dos porquês, de eu ter escolhido esse para trazer aqui para vocês. Esse transtorno de ansiedade generalizada, ele é genérico, né? Então, assim, se eu postar essa foto, o que meu colega vai achar? A opinião do outro importa muito, né? E aí você fica naquele negócio, não alcancei as curtidas. Eu não sei se todo mundo aqui usa o Instagram, mas teve um período que o Instagram baniu o número de curtidas. E foi exatamente por conta disso. Foi feito um estudo, uma percepção, de que o número de curtidas afetava diretamente ao comportamento social e psicológico do jovem. Então, isso afetava como a pessoa se via e como ela era, o sentimento que ela tinha pelo que o outro se expressava por ela. Então, esse número de curtidas, ele parou de ser mostrado para o público geral, ele só mostra para você. Antigamente, uns 2 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, ele era mostrado para todos. Então, assim, a pessoa via, você só teve 300 curtidas, eu tive 500.
E era uma forma de competição que existia nas faculdades, nas escolas, e etc. Quando aqui ele fala da questão dessas preocupações, né, com a opinião do outro, o que é que o colega vai falar? A questão do bullying aumentou de forma exorbitante e isso acontecia que a pessoa, o jovem acabava desenvolvendo esses transtornos. O transtorno da ansiedade social, que é o outro que eu trouxe, que também é muito presente. Medos e desconfortos intensos em situações sociais, ao ponto de não conseguir funcionar. Aquilo que eu falei do falar em público. Às vezes a pessoa está ali, está com um transtorno desse de ansiedade, e a pessoa é forçada, até pela própria faculdade, pelo próprio colégio. Você tem que apresentar, você tem que falar em público. Às vezes o forçar causa um transtorno muito maior do que você simplesmente conversar com a pessoa e tentar entender o porquê que ela não está querendo apresentar, porquê que ela não está querendo. E às vezes tem que partir da gente também, de chegar ao professor e falar, professor, tem essa situação que está acontecendo, por isso que eu não me sinto tão bem, a falar com uma outra pessoa. Inclusive na vida aqui do profissional também, eu estudei Direito, então assim, para quem gosta de falar, não gosta de falar em público, é um pouco complicado você fazer o curso de Direito. Inclusive dentro do curso de Direito tem prática de oratória, para você saber como falar em público, desenvolver a forma de fala, né? E aí vem até um pouco disso que tem que ser trabalhado, né? Outras coisas que são apresentadas nesse transtorno de ansiedade social, né? A face avermelhada, tremores, suor, fala rápida, gagueira e até náusea, todos em excesso. Comportamentos evitativos, ou seja, se reclusar, recluir, se afastar, ficar no cantinho, uma apresentação em grupo, por exemplo, você já vai se posicionando mais para o canto para ninguém me ver e tal. Em adolescentes, existe a propensão ao abuso de álcool ou drogas e pode levar à depressão e tendências suicidas. E aí a gente entra num fator mais específico e mais agressivo desse transtorno. Não são todos os casos desses transtornos que vão gerar essas propensões, esses abusos, depressão e suicídio. São casos específicos quando não tratados e um desenvolvimento muito grave desse transtorno e dessa doença. E aí, vamos brincar um pouquinho? Fazer um teste? Quem é ansioso? Quem está ansioso? Então eu vou fazer o seguinte, eu acho que todo mundo está com o celular aí na mão, né? Abre minha calculadora. Quem não é ansioso? Todo mundo com o celular na mão agora. Pega aí. Abre minha calculadora. Olha o celular aqui. Eu ia falar do papel, só que eu achei que era mais difícil pegar o papel todo mundo do que o celular, entendeu? O meu tá aqui. Então vamos lá, vou fazer a explicação aqui da dinâmica, como é que vai ser, né? Tem 5, vocês vão pontuar, tem 5, 3 ou 1 ponto. Cada uma dessas perguntas. O 5 é o nível mais alto e o 1 é o nível mais baixo, beleza? Então, 5 seria o frequentemente, muitas vezes, muito afetado por isso. O 3 seria o regular, né, o meio intermediário, nem muito nem pouco. E o 1 raramente, beleza? Todo mundo pronto aí? Todo mundo pronto? Sim. Primeira pergunta. Em relação ao cansaço físico experimentado no final do dia, você fica muito cansado ou pouco cansado ao final do seu dia? Ou médio, né? Ou médio, né? Mas aí leva em consideração também o esforço que você fez durante o dia, né? A pessoa jogou bola, aí depois foi correr uma maratona, depois foi fazer não sei o que, aí vai dizer que não está cansado, mas num dia regular, né? A segunda pergunta. Em relação aos pensamentos e preocupações com tarefas e compromissos, como é que você fica? Você fica muito preocupado, médio ou pouco preocupado?
Em relação a dormir, recentemente você teve insônia, alterações do sono, sono incompleto, acordou no meio da noite, depois não conseguiu voltar a dormir. Aí 5, 3 ou 1, lembre sempre, 5, 3 ou 1. E aí vai colocando mais, para poder ir somando, para depois não esquecer. Pergunta número 4. Em relação a manter-se concentrado em assuntos ou tarefas. Você consegue se manter concentrado por muito tempo? Você consegue ficar estudando? Você consegue estar trabalhando ali muito tempo? Você consegue... Ou você se distrai muito fácil? Começa, escreve um parágrafo, para e já vai para outro assunto. Mas quem se mantém concentrado não é o oposto, não? Isso. Aí é o oposto, né? No caso, quem se mantém concentrado é o... Raramente. Não, se você se mantém concentrado, seria a única. Exatamente. Entendeu? É o oposto nesse caso. E aí, com relação ainda a isso, né? Se você se mantém concentrado, se você consegue concluir essa tarefa que você está fazendo. De 1 a 5 também. Tem também, me permita uma parte, tem também o caso do marido que é tão ansioso que a esposa não traz o celular e ele tenta fazer o teste com a esposa. Isso é bom também. Agora, com relação ao sentimento de insegurança, né? Receio, preocupação com o futuro. Você se preocupa muito ou você se preocupa pouco? Você está ali no seu pensamento constante, essa preocupação com o futuro? Ou você é mais desligado? Não está nem aí. Com relação a problemas digestivos, né? É porque o pessoal no fundo ainda está discutindo entre eles, inclusive, para saber o que não tem e o que não tem, ó. Em relação a problemas digestivos e alimentação, normalmente você come muito direto, assim, fica ansioso para comer, se você fica devagar para comer, se você tem problemas intestinais com frequência. Então, assim, nessa... Agora, em relação a dor de cabeça, mal-estar, tontura, problemas de visão, e levando em consideração, lógico que você usa óculos, não é... Aí é outra situação, é tipo ficar com a visão curva, embaçada, né? Pergunta número 9. Em relação ao pensamento negativo e desconfiança, você é o tipo de pessoa que está sempre autoconfiante ou que você está sempre ali levando influência daquela opinião alheia e aí você fica, poxa, não estou tão bonita hoje, eu preciso me arrumar mais. Aí vai no banheiro, corre para fazer uma maquiagem a mais, fazer alguma coisa a mais, está sempre alinhado. Esse aí, minha irmã falaria que eu sou 5 nesse aí. E a última pergunta do teste, ela fala com relação à perda de energia, perda de motivação e desinteresse em geral. Ou seja, vocês começaram o teste super alegres, agora no final continuam ou vocês já dispersaram? Tem que ser exemplo prático, né? Vamos dizer agora. Então vamos lá. Pega esse valor final. Minha mulher já sabe a bola dando 50, já Rapaz, 55. Então vamos lá.
Pega esse resultado, fica aí na cabeça de vocês, que agora a gente vai trazer o resultado desse teste, beleza? E agora? Quem ficou entre 40 e 50, levanta a mão. Eita, nossa senhora! Os jovens aqui estão puxados. De 40 a 50 é o alto nível de estresse e ansiedade. Então, assim, vocês estão bem complicadinhos. Bota 60, 70 que já De 30 a 40, quem ficou aí? 30 a 40. De 30 a 40. Aqui, entre 30 e 40, 38. Eu fiquei um pouco preocupado, porque a maioria foi 40 e 50. Vamos lá. Os 30 a 40, o nível de estresse e ansiedade está acima do normal, do que é considerado normal. 20 a 30, Porque todo mundo é bem. a média é bom. Pior que se tivesse 30 a 50 tomando remédio, aí o 20 a 30, nível de estresse e ansiedade são considerados médios. É o normal para a população. Normalmente, é como eu falei, você tem que estar com uma certa ansiedade para você executar os seus atos do dia a dia e também não pode estar em excesso ou não pode estar muito abaixo para poder também você poder se movimentar, você ter vontade de fazer as coisas. Né? 10 e 20, eu acho que ninguém ficou, né? Gente! No trio, ó! 4. Leva a vida tranquila, né? Good vibes. Dá os boletos para ele pagar. Não, mas teve 2 adultos no bolo também. É fácil para falar do pai. Melhor ainda, né? 10 a 20. 10 e 20 é o nível de estresse. 10 e 20, né? O nível de estresse ele está abaixo do normal em relação ao padrão habitual. Alguém ficou nesse? Eu acho que ninguém. Sei, 10 para O 0 a 10, eu acho que 0 a 10 não foi, né? Que aí também era preocupante com o lado negativo. Tarja preta. Não, mas é interessante. Porque assim, voltou? Essa questão é interessante para a gente ver que, de fato, como eu fui convidado, né, para falar sobre ansiedade e juventude, de fato, a juventude ela está muito ansiosa. Ela está num processo muito de preocupações do cotidiano, de situações que acabam sendo uma pressão muito grande. Esses dias eu falei com um amigo meu, que ele já é mais velho, ele foi fazer a prova da OAB. Ele ficou espantado, que eram 90 questões para ele fazer na prova da OAB. Eu falei, cara, imagine seu filho, que tem 180 questões para fazer no Enem, e uma redação, e vocês botam uma pressão absurda para entrar na faculdade de primeira. Então, assim, eu passei por isso. Eu falo por experiência própria. Eu tenho 26 anos. Você não pegou o Enem. Não, mas eu falo no sentido de a pressão que existe para que a gente Eu só tive uma faculdade. Mas vamos lá. A ideia é que a gente possa se preocupar de fato em manter os estudos, é óbvio. Ter essa preocupação com passar, sim, mas de uma forma saudável. A gente tem que entender. Eu cansei de ver gente que estudava até o último dia, até a última hora, ficava varando madrugada para poder estudar, ansiedade para a prova, não conseguia nem dormir para fazer uma prova. Eu falava, gente, como é que vocês ficam tão ansiosos? Eu me via no lado oposto. Eu tentava acalmar meus colegas, porque a situação, quando você está ansioso, é como a gente falou, você esquece, você perde a memória, você não vai estar atento para aquele conteúdo que de fato você sabe, mas que às vezes a pressão da prova é tão grande que na hora que você vai responder, você responde errado. Às vezes você sabe o conteúdo, você sabe o assunto, mas está tão ansioso, está tão preocupado, que você responde errado. E aí depois você pergunta para a pessoa, você fala,
Mas você não sabia isso aqui? Você não estava contando isso para mim ontem? Vá prova. Vá pressão. Então, assim, é interessante que a gente possa nos preparar, ter essa consciência, para que não fiquemos tão nervosos. E aí também os pais, com relação aos filhos, né, para ajudar nesse processo. Porque a gente sabe que é um processo difícil, é um momento que está, de fato, provas da escola, provas do Enem, provas da faculdade. Então, assim, acaba sendo um pouco conturbado e que é necessário ter esse cuidado, né? Então, vamos dar uma continuidade aqui, que já está se aproximando do horário, né, também. Então, a ansiedade, ela está em quem quer colher sem plantar, pois aquele que planta sabe aguardar pacientemente a hora de fazer. Tem a tranquilidade para aguardar ela germinar e resiliência para esperar o momento de colher. Ou seja, a gente tem que ter calma, paciência, entender que a gente estudou, então a gente vai saber fazer a prova. A gente não precisa ficar ansioso, a gente não precisa ficar naquela expectativa para poder que a gente possa fazer da melhor forma possível, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre tratamento de uma forma geral, né? Lógico, cada caso é um caso e quem está, essa galerinha que está ansiosa aí, ó, procura uma ajuda também dos amigos, inclusive, poder dar uma ajudada nesses tratamentos aí. Porque a ansiedade, caso não tratada, ela pode incorrer em algumas implicações sérias, tanto para o corpo quanto para o espírito. O espírito encarnado ele pode sofrer de variadas formas, influência dos espíritos desencarnados. No estado ansioso, o indivíduo fica propenso a receber comunicações sutis, as quais não são perceptíveis a qualquer um, que podem influenciar suas ações, levando a tomar atitudes que não tinha intenção de executar. Em um estado mais avançado, essas interferências podem se tornar uma obsessão no sentido espiritual da coisa, né? Então, assim, a gente pode responder de forma grosseira, sem intenção, coisa que não é do nosso feitio, e a gente acaba explodindo, a gente acaba explorando. E é necessário que a gente possa se perceber e perceber esse momento em que a gente está ficando mais ansioso, que a gente está ficando de uma forma que normalmente a gente não é, para que a gente não execute essas ações de forma, inclusive, dolorida para os nossos familiares, para as pessoas que estão à nossa volta, e a gente faz sem perceber e depois fica aquele sentimento de culpa, né, que nos consome. E aí, trazendo novamente esse Renato Barioni, né, que ele é médico e trabalha com isso, ele fala: o tratamento sempre é feito em etapas, com amor e dedicação. O primeiro, a pessoa passa por um atendimento fraterno, no caso da espiritualidade, né, a gente falando aqui no sentido do espírito. Primeiro, a pessoa passa por um atendimento fraterno que visa mensurar o problema e definir melhor o tratamento. Então, a pessoa é encaminhada ao tratamento do obsessivo, quando for o caso, que inclui a reposição de energias e até cirurgias espirituais quando necessário. Mas tudo isso não será permanente se a pessoa não mudar seus hábitos. Só conseguimos isso com a reeducação e entendimento da sua condição de espírito reencarnante. A pessoa deve estudar e praticar a caridade com profilaxia e defesa. Profilaxia, no caso, é aquela situação constante, né, de você manter aqueles pensamentos, manter uma forma melhor de agir, de se melhorar. E aí, na prática, né, o que a gente pode fazer? Tudo isso. No caso mais físico, né, a gente vai trazer os exercícios físicos, a alimentação saudável, a meditação, terapia, escrever um diário, hábito da oração, vigilância constante dos atos e pensamentos, a prática do bem, o autoconhecimento, compreensão, fé, otimismo, a evangelização, no caso de quem é espírita, né, evangelho no lar e atendimento fraterno. No caso aqui, eu falei escrever um diário, e aí acho que os pais, que a maioria já teve um diário, eu não sei se os jovens têm esse hábito, mas é interessante porque você se entende, você começa a perceber o seu dia a dia, né? Então, assim, hoje eu fui, aí você olha para o dia anterior, você fala assim: poxa, ontem eu estava mais calmo, o que foi que mudou de um dia para o outro? O que foi que mudou nessa semana aqui? O que aconteceu nessa semana? Aí você lembra, aí você olha no diário: poxa, essa semana foi a semana de prova, então eu estava mais ansioso, por isso que aconteceu isso. Então, essa semana foi mais tranquila, porque foi só a correção da prova, eu me diverti, foi uma semana que teve uma festa, foi uma semana do meu aniversário, então eu fiquei mais tranquilo. Então, isso tudo pode afetar e te auxilia a enxergar essa ansiedade presente no seu dia a dia,
E aí eu vou trazer agora um texto de Joana de Ângeles, que eu acho que é sensacional, do Psicografia de Divaldo Franco, né? Que ela fala assim: ansiedade, é o título do texto. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar, onde se apresenta, irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para os demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se às situações desejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz. Então, assim, ela fala para nós, né, para que a gente perceba a importância de enxergarmos essa ansiedade em nós, em nossa família, em nosso ambiente doméstico, em nosso ambiente da escola, para que a gente possa ajudar também o outro. E também não se preocupar tanto com essa... enxergar mais para se preocupar com essa questão da ansiedade, né? Aí eu trago uma passagem da Bíblia, que ela traz em Mateus 6,34, a seguinte mensagem: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, assim, se a gente vive o presente, o dia a dia, a gente vai enxergar cada vez mais as soluções, ao invés de enxergar somente os problemas. E agora, essa frase eu que escrevi, então assim, está um pouco confusa, mas o conteúdo é interessante. Ontem é o presente que já foi recebido e não aproveitamos por estarmos preocupados com o futuro. Amanhã é o presente que nos será dado, mas que só podemos viver quando chegar o hoje. Hoje é uma dádiva que nos é dada e por isso se chama presente. E temos que vivê-lo, senti-lo, para poder aproveitar de fato o presente, que é o presente que nos é dado por Deus. Então é basicamente isso, pessoal. E por falar em presente, você foi o nosso presente de hoje. Muita gratidão, fantástico. Sua fala, seu raciocínio, o que você nos trouxe. E eu fiquei surpresa e encantada em ver um jovem de 26 anos, tão novinho, com tanto conhecimento da doutrina espírita, né? Tendo essa preocupação de fazer um estudo e trazer para a gente aqui essas orientações, o que vai nos trazer reflexões a respeito do tema. Parabéns a você, que você continue assim, é bacana, serve de inspiração para os demais jovens que estão aqui, porque acredito que sem religiosidade, seja ela qual for, fica muito difícil ou muito mais difícil a gente viver o mundo atual, tá? Muito obrigada, você vem aqui outras vezes com outros assuntos ou até para frequentar o nosso trabalho também, tá? Um beijo. E queria pedir uma coisa, já que os jovens estão aí. Eu tenho uma página no Instagram que ela se chama Novos Espíritas, que é exatamente para falar sobre espiritismo de uma forma leve, de uma forma bem tranquila, para que todo mundo consiga entender. Ela serve tanto para aquelas pessoas que são novas da doutrina, quanto para a juventude. Recentemente eu fiz série de palestras e discussões com amigos meus, falando sobre Harry Potter e Espiritismo, falei sobre Doutor Estranho e Espiritismo, então o universo Marvel, o universo de animes, a gente trabalhou com esses temas, falando sobre a doutrina espírita e como a gente pode enxergar a doutrina espírita em todo o nosso ambiente.